casa, né? Chegou o dia de você me visitar. Tô te esperando. Angélica, dá minha expectativa aqui. Renata, tudo bem com vocês? A nossa Flávia já chegou, já tá por aqui, ó. A nossa Doula, que vai fazer parte hoje comigo da nossa live maravilhosa. Gente, antes de eu chamar aqui ela, deixa eu dar uma palavrinha com vocês. Dani, tudo bem, minha Sandra? Tudo bem, Vanilda? Neuza? Renata, sejam todos bem-vindos. Gente, vou pedir um favor para vocês. Nós vamos falar hoje sobre parto, pós-parto com os óleos essenciais. Oi, minha Dani. Deus abençoe vocês pelo carinho, viu? E nós vamos falar sobre um tema muito importante, que às vezes as mãezinhas, as pessoas ficam com muito medo de usar os óleos, né? E a gente quer trazer um conforto, citar alguns óleos para vocês e tá conversando um pouquinho sobre esse tema tão especial, né? Que é a gestação e essa questão de como ver sinais que às vezes pode estar acontecendo com essa gravidinha e que são importantes a gente saber antes, né? Então eu vou pedir um favor para vocês. Você vai pegar esse aviãozinho que tem na tela e vai mandar para pelo menos 10 pessoas da sua lista. Corre! 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Corre, corre, corre. Vamos chamar todo mundo. E eu chamei uma pessoa muito especial. Na verdade, a gente já tinha marcado de estar juntas, né? Essa doula maravilhosa, a nossa Flávia Lopes. E a primeira vez que eu ouvi falar o nome doula foi com ela. Então, eu fiquei encantada com tudo que eu ouvi dela. Olá, minha Ellen, tudo bem? Marilene, uau, que bom ter vocês aqui. Denise. E eu confesso pra vocês que eu fiquei encantada com a ideia de doula, né? E se você não conhece ainda o que é uma doula, hoje você vai conhecer na íntegra. E a primeira vez que eu fiz uma entrevista com ela no canal do YouTube, inclusive nós estamos transmitindo pro YouTube, sejam todos bem-vindos vocês aí do YouTube, todos vocês que ativam o sininho, né? Agora a gente tá tentando fazer, quando eu faço no Instagram, tá sendo transmitido para vocês também. Obrigado pelo carinho, por se inscreverem no canal e por ter feito minha vida e essa missão chegar a mais pessoas e fazer minha vida fazer sentido dentro desse propósito que eu tenho seguido. Que Deus tenha tocado a minha vida. Deus abençoe vocês. Boa noite, Eliana, de Portugal. Beijos. Então eu vou pedir um favor para vocês, também do YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, envia para mais pessoas, pega o link agora, envia para todo mundo que você puder. Eu acho que é um bate-papo de 50 minutos muito gostoso, muito produtivo, né? A primeira vez que eu chamei a nossa Flávia realmente para estar ali no YouTube conversando com a gente sobre essa questão de gestação, eu fiquei encantada quando eu soube que era uma doula, né? Achei encantador. Eu tive meu primeiro filho, como todo mundo, o primeiro filho vem junto muita questão de medo, muita sensação de que você não vai dar conta, né? E como é bom você ter um suporte. Muitas de nós temos as nossas mães como uma doula, alguém que cuida da gente, alguém que já teve filhos, né? E vem para cuidar da gente, para dar banho, pessoa que você se sente à vontade, né? E você pode realmente estar ali sendo você mesma. E como é bom ter uma mãezinha para cuidar da gente. Mas muitas de nós não conseguimos ter essa mãezinha nesse momento tão delicado da vida, né? Que é uma mudança tão forte. E eu confesso pra vocês, minha mãe sempre trabalhou muito e eu não pude ter ela comigo nesse primeiro momento do meu primeiro filho. E realmente assim, foi muito intenso pra mim. Vai, minha Beth, vai ficar gravado lá no YouTube. No YouTube, aqui. Né? No YouTube a gente vai deixar gravado sim pra vocês poderem compartilhar com quem vocês desejarem depois, tá bom? Mas eu acho interessante porque quando eu fui ter meu bebê, vem muitos medos, né? Primeiro o medo do parto, primeiro a sensação de se você vai dar conta, né? A minha Raquel, minha aromaterapeuta linda aí. E eu acho interessante porque eu acho que todo mundo sente esse medo. O medo do novo é muito forte quando a gente tá grávida, né? Medo até da morte. É estranho isso, mas você vai pro parto, você tem medo de perder seu bebê, você tem medo se você realmente vai voltar, especialmente o primeiro filho. Como vai ser, né? É uma mistura de amor, de felicidade, com uma mistura de angústia, de medo e ao mesmo tempo de insegurança. Então, eu acho que a gente consegue fazer um bem bolado com os óleos essenciais. E quando eu descobri essa profissão doula, eu fiquei encantada de mulheres que fazem disso uma profissão. Acompanhar mãezinhas que realmente não têm esse carinho, esse afago e às vezes não tem esse suporte de alguém da família, especialmente de uma mãe, e são treinadas para isso.
com mais eficiência ainda, né? Atualizadas dentro desse mercado, inclusive doulas, como a Flávia, que vocês vão ver, que se especializaram dentro da aromaterapia para tratar pessoas, para tratar essas mãezinhas com suporte dos olhos. Acho isso incrível. Elas estão acompanhando no parto, elas acompanham antes, elas acompanham depois. E é algo incrível o trabalho da Flávia. Vocês vão conhecer ela hoje aqui. Ela trabalha também com ONGs, ela também é voluntária em hospitais públicos. É algo muito lindo, tenho certeza que vai ser apaixonante. Ela é apaixonante. Então, bora pegar esse aviãozinho e mandar para todo mundo. Ai, muita gente me perguntando sobre o curso. Gente, vai ficar por tempo ilimitado, então corre, por favor, tá bom? Ele tá com 50% de desconto, a gente vai manter isso, não sei até quando, né? Quem tá cuidando disso é Rodolfo, Ezequiel, o pessoal lá do Instituto Vanusa Feitosa, mas eu vou pedir com todo carinho do mundo aqui, compre com desconto. Se você realmente quer fazer o meu curso, compre com desconto, vai ter certificado ABRAT, são muitos conteúdos, depois nós vamos ter a apostila muito completa em formato de um livro em PDF que vai ser mandado para você, vão ter mais e-books que vão estar sendo feitos também e enviados para vocês junto com os materiais. Eu tenho certeza que vai ser um momento único, as aulas serão ao vivo, lembrando que depois vai ficar gravada e vai ficar dentro da plataforma e vocês vão poder assistir e reassistir por 2 anos, tá? Então vai ter bastante tempo. Dentro desses 2 anos nós vamos estar colocando mais lives ali e mais materiais que estão sendo vinculados às perguntas relacionadas ao curso, tá bom? Relacionados ao curso, nós vamos estar colocando lá também. E alguns podcasts, muito material. Assim, a gente vai tentar fazer realmente ficha quase completa de todos os óleos. Vai ter muito óleo, gente. Vai ter muito óleo. Tanto a parte emocional, a parte física também. Vão ter vários áudios, podcast com vários óleos. Eu tenho certeza que vai ser muito rico. Eu espero vocês, tá? Nós vamos ter lá aromaterapia aplicada na iridologia, aromaterapia aplicada na medicina chinesa, aromaterapia aplicada na medicina ayurveda. Nós vamos ter também aromaterapia aplicada no reiki, nos chakras, né? Também na auriculoterapia. Várias aplicações da aromaterapia e incluindo aí muita coisa. Maria, obrigada pela confiança, lindona. A Maria já adquiriu. Não perca, tá bom? Então, vai lá no link da bio e clica no link ali e vai lá ver a grade do curso, tá? Serão 32 módulos. Eu tentei pegar tudo um pouquinho. E claro, né? A iridologia, que é a minha parte. Vibração dos olhos, a psicoaromaterapia, tudo exclusivo para vocês. Serão 32 aulas ao vivo e algumas serão também 32 módulos, né? Alguns eu vou deixar gravado, que são os sábados, para que vocês não percam aí a sinergia com a família. Mas toda terça e toda quinta estaremos juntos ao vivo. Se não, você pode assistir depois. Mas vamos lá. Já deu 8 minutos, vocês chamaram todo mundo, já estamos em 80 pessoas aqui na sala. Vou chamar a minha Flávia então, né? Vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Eu vou aqui, eu acho. Aí, convidar para participar. Gente, a gente que é nova nisso. Deixa eu chamar a minha Flavinha. Vocês vão simplesmente se apaixonar por ela, gente. Tia louca dos olhos. Também tá dentro. Olá, Vanusa. Gente, uma honra estar aqui de novo. Boa noite. Que coisa gostosa Que coisa boa ter você aqui. Agora também no Instagram. Da outra vez foi só no YouTube. E o pessoal do Instagram também precisa te conhecer, né? Vocês merecem tudo de bom, né? Gente, a nossa Flavinha, ela é um encanto de pessoa, como eu tava falando pra vocês. Deixa eu deixar ela contar um pouquinho o que é uma doula. Porque quando ela falou, gente, eu me apaixonei. Vocês vão ver ela falando e vão ver ela começar a falar e vocês vão começar a mandar pra todo mundo. Porque ela é um encanto de pessoa. Depois que acabar a live, por favor, todo mundo seguindo a Flávia, tá? Corre seguir ela. Tem muita receitinha lá, eu gosto do material que ela coloca sobre a amamentação, é muito lindo o seu trabalho. Diz pra nós um pouquinho, minha Flávia, como é que é essa vida de doula? Gente, doula aqui no Brasil tá se tornando uma coisa bem nova, né? A gente tem ouvido falar agora. Eu mesmo, quando ganhei neném há 11 anos, né? Minha princesa já tem 11 anos. Eu nunca tinha ouvido falar em doula, não era da área da saúde. Tive um trabalho de parto muito sofrido. Foi bem difícil. Minha filha nasceu prematura. Foi prematura extrema, com 6 meses e meio de gestação.
pesou, pesou 1 quilo, 1 quilo, e só, é o que eu costumo dizer, só quem tem filho prematuro sabe o que é. A angústia, o medo que a gente passa, né? A preocupação, você vai embora, seu filhinho fica no hospital. E por causa do que aconteceu comigo, eu comecei a ajudar minhas amigas que iam ganhar neném. Né? Eu não conseguia amamentar, que era meu sonho. Meu sonho era amamentar. Não consegui, né? Minha filha ficou 44 dias no hospital. Não consegui. E eu comecei, então, a querer ajudar as minhas amigas, né? Para amamentar. Porque eu não queria que elas passassem pelo que eu passei. De não conseguir. Né? E como foi difícil para mim, né? Não conseguir. Eu não queria que elas passassem por isso. E acaba que mulher é assim, né, Vanusa? Uma fala para outra, que fala para outra, e aí, chama a Flávia que ela me ajudou, a Flávia vai te ajudar. E aí acabou que com o tempo, de vez em quando eu estava dormindo no hospital com a mulherada que ia ganhar neném, né? E isso aconteceu durante um tempo, até que uma amiga minha, nutricionista, falou para mim: ô Flávia, você não está vendo que Deus pôs uma missão na sua mão, que tem muito mais mulher para amamentar, para você ajudar, do que você ficar ajudando só quem você conhece, as suas amigas, né? E foi ela que me despertou. Ela falou: você tem que ser doula. E eu falei: eu não posso, eu não sou da área da saúde. Ela: não, mas não precisa de graduação na saúde, precisa de fazer um curso específico de doula, né? Como se fosse assim, uma pós-graduação. Gente, aí eu fui correr atrás e me descobri. Gente, como eu amo trabalhar com a vida. Eu trabalho com a coisa mais linda do mundo, que é a vida, né? Você vê os bebezinhos sendo gerados, sendo formados, a barriguinha vai crescendo. Aí, às vezes, a mãe tem aquele medo. Flávia, eu acho que eu não vou amamentar, acho que eu não vou ter leite. Olha o leite lá. A Natália falando aqui, eu sou testemunha que ela ama o neném. Gente, Natália tem ciúme, porque ela diz que eu troco ela pela mulherada para cuidar dos neném. É minha sister, minha cis. Mas é maravilhoso. É maravilhoso a gente trabalhar com a vida. É maravilhoso você ver, né, assim, que nós mulheres, nós somos sim capazes de conceber, somos capazes de amamentar sim. E muitas vezes a mulher não consegue amamentar, não consegue conceber, porque ela não tem uma orientação adequada, né? A Vanusa mesmo já contou, acho que na primeira live que a gente fez, né, Vanusa? Verdade. Como a mama dela ficou destruída, né? E ela Pensando, assim, uma coisa que eu acho, você sempre deve ter uma doula por perto para meter a boca nos parentes. Primeiro de tudo, assim. Porque uma das coisas que eu acho... Estão ouvindo bem o som? Escreve ali, está tudo bem com o som, gente. Eu tô com os fones aqui, qualquer coisa eu tiro o fone. Mas é interessante porque eu falei até para a Flavinha e comentei um pouquinho com ela que no começo, né, vinha as tias, os parentes. Será que é a minha internet que tá fraca?
ou é a da minha Flavinha? Deu uma congelada na Flávia. Som, gente. Eu... Som, gente. Eu tô com os fones aqui, qualquer coisa eu tiro o fone. Mas é interessante porque é, eu falei até para a Flavinha e comentei um pouquinho com ela que no começo, né, vinha as tias, os parentes. Será que é a minha internet que tá fraca ou é a da minha Flavinha? Deu uma congelada na Flávia. Som, gente. Eu tô com os fones aqui, qualquer coisa eu tiro o fone. Mas é interessante porque é, eu falei até para a Flavinha e comentei um pouquinho com ela que no começo, né, vinha as tias, os parentes. Será que é a minha internet que tá fraca ou é a da minha Flavinha? Deu uma congelada na Flávia. Som, gente. Eu tô com os fones aqui, qualquer coisa eu tiro o som, gente. Eu tô com os fones aqui, qualquer coisa eu tiro o fone. Mas é som, gente. Eu tô com os fones aqui, qualquer coisa eu tiro o fone. Mas é interessante porque é, eu falei até para a Flavinha e comentei um pouquinho com ela que no começo, né, som, gente. Eu tô com os fones aqui, som, gente. Eu tô com os fones aqui, qualquer coisa eu tiro o Na amamentação, né? O bebê chorou, o que está acontecendo com esse bebê, o que ele está precisando agora, né? A gente evita muito o desespero, né? Porque às vezes o nenenzinho está chorando, ele só quer colo, né? Mas aí vem aquele parente e fala assim, não sabe o que é, Vanusa, seu leite é fraco, seu filho está passando fome, ó, pronto, já resolvi. Gente, a mulher entra em desespero, né? Ela pensa, eu sou fraca! Eu sou um fracasso de mãe. Para que eu fui botar esse coitado desse menino no mundo para passar fome, né? Então, assim, a gente aprende, né? Não existe leite fraco, né? O melhor leite do mundo para o filho da Vanusa é o leite da Vanusa. Para o filho da Patrícia, o leite da Patrícia. Não existe o leite fraco, né? Existe o leite materno que Deus já deixou, né? Pronto, perfeito para esse bebezinho. E na live
eu separei e pedi a Vanusa, né, para a gente separar um tema muito, muito, muito especial, que eu sempre converso isso com as minhas mamães, para a gente ficar atenta a sinais que o nosso corpo dá, né? Porque eu sempre peço minhas mamães, né? Aconteceu alguma coisa, né? Tá algo diferente, me aciona, né? Me chama, me avisa, para a gente estar atento a esses sinais. A Vanusa citou, né? Quem conhece a história da Vanusa, quem já fez curso com ela, ela cita o caso da irmã dela, né? Gestante. E o corpo foi dando sinais, mas naquela época eles não souberam interpretar. E isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo na minha dando sinais, mas naquela época eles não souberam interpretar. E isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo na minha gestação, há 11 anos atrás, né? O meu corpo começou a dar sinais de que alguma coisa não estava bem. Eu comecei a ter infecção urinária de repetição. Gente, realizado, e fiquei com isso, tomando antibiótico, acabando com a minha imunidade. Meu Deus. E o que é com nefrologista, alguém mais especializado, e fiquei com isso, tomando antibiótico, acabando com a minha imunidade. E o que aconteceu? Esse excesso, né, de infecção urinária era um aviso do meu corpo que eu estava inflamada por dentro, que eu precisava de ajuda urgente com a minha imunidade, para ajustar o meu corpo. Se eu tivesse os óleos essenciais naquela época, né, isso não teria acontecido. Mas o que aconteceu foi que a minha filha nasceu no 6º mês e meio de gestação, né? E quando ela nasceu, eu estava com infecção urinária. E a infecção urinária, a gente já sabe, né, é uma das causas de rompimento de bolsa prematuramente. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Minha bolsa rompeu e a minha bebê nasceu com 6 meses e meio, né? E talvez, né? Talvez, se eu tivesse naquela época, né? O conhecimento que eu tenho hoje sobre os óleos essenciais e como eles podem naturalmente, né? Sem nos intoxicar, eles podem entrar só para somar, porque muitas vezes a gente procura tanto o recurso farmacológico que ele vai te ajudar, só que ele não entra só para somar. Às vezes ele soma aqui, mas diminui ali. Ele soma aqui e prejudica ali, né? Ele te ajuda aqui, mas o fígado tá indo embora pelo outro lado. Então, e o óleo essencial não, ele vem, né, para abraçar. Eu sempre falo isso, o óleo essencial ele vem, ele abraça, né? Porque ele envolve o corpo, né? Ele trabalha o emocional. Às vezes a imunidade da gestante tá um pouco, né, defasado porque ela tá insegura. Às vezes é por isso que a imunidade dela tá baixa. Aí vem os óleos essenciais, né? E acalmam, né? E leva imunidade, leva segurança para ela e aquela mulher vem, né? Vem melhorando. Então hoje eu vejo muito, muito isso, assim, mas muito claramente, né? Como que o meu corpo avisou, meu corpo deu sinais, mas eu, né, à época não sabia interpretar. E Vanusa, aconteceu isso com a sua irmã, né, Vanusa? Os sinais na que o corpo deu. Na verdade, eu acho que a coisa mais importante que a gente realmente deve aprender é antes de perder algo, né? Então, sinais claros. A minha irmã, por exemplo, a questão da infertilidade. Minha irmã sempre teve muito problema na tireoide. Ela demorou 7 anos para engravidar do segundo filho e querendo muito engravidar. Na verdade, uma tireoide desregulada, corrimento repetitivo, minha irmã sempre teve. Depois ela começou a desencadear muitos problemas de cisto, né? E junto com tudo isso, uma menstruação que, na verdade, era de 9 em 9 meses. Ela tinha muita dificuldade de ovular. Então, tudo isso recorrente à questão da tireoide. E depois da gestação, né, um dos grandes sinais que ela estava perdendo o rim foi justamente o pé inchar antes do tempo. Que a gente sabe ali que perto dos dias de ganhar, incha o pé, né? Começa a inchar o pé. Mas a Jaqueline, ela estava com mais ou menos uns 7 meses, nós estávamos num culto na igreja, era ceia, inclusive, e eu emprestei um chinelinho para ela, né? E ela falou assim, mano, eu preciso de um chinelinho porque meu pé não tá cabendo nem dentro da sapatilha. E eu lembro, Jaque, você tá só de 7 meses, né? Não é normal o pé inchar tanto assim. Você tá muito nova ainda. E eu sim, eu estava acima do meu peso, eu estava diabética, gestacional, eu estava com uma fadiga crônica terrível, vomitando sem parar.
mas ela não. Então, assim, um dos grandes sinais, o corpo fala muito, né? E logo em seguida, ela começou a sentir uma ardência para urinar, que foi um dos motivos também dessa infecção. Então, você vai vendo que é uma infecção, uma inflamação, está relacionada também ao rim dela, né? Uma quantidade grande de parasitas, essa inflamação, esse açúcar demasiado também no corpo, isso tudo desencadeia vários outros problemas. A gente imagina assim que é algo normal. Nada é normal. Tem algo fora do lugar, você tem que achar a causa porque está fora do lugar. Você precisa achar o que aconteceu, o que aquilo saiu do lugar, né? E eu tenho certeza absoluta que hoje, com a visão que eu tenho, e eu nunca mais digo assim, ah, não se preocupa com isso. Não. Tudo eu digo assim, não, nós temos que ver isso. Tá doendo? Tem algo errado, né? Tá com o pé inchado? Exatamente. Vamos ver isso, né? Tá com corrimento? Não é normal. Ter tireoide desregulada, que foi o que eu falei na última live, tá com a tireoide desregulada, tomando purã, como se fosse algo normal. Não, nada tá desalinhado, você vai tomar um remédio por um tempo, mas você precisa achar a causa e tratar esse problema, né? Que eu acho que esse é um dos grandes motivos que Deus te dá o sinal, né? E a questão da minha irmã é muito próxima a essa questão do prematuro da nossa Flávia, porque realmente, assim, são sinais muito perto. Só que ela, com medo excessivo de perder o neném, acabou o rim realmente murchando e nós tivemos o caso dela ir para hemodiálise, né? Então, como uma gestação, ela deve ser cuidada como prioridade. Como realmente o emocional de uma grávida, que é a parte que eu mais conversei com a Flávia sobre isso, né? E falei assim, como o emocional de uma grávida, ele deve estar equilibrado. Como os óleos essenciais podem e vão auxiliar você após o parto, durante o parto, após o parto e na amamentação, né? Que é um trabalho que a nossa Flávia tem feito com maestria das mãezinhas que ela cuida, né? Eu realmente acho isso encantador. Exatamente. E nós sabemos hoje, né, com os estudos publicados, né, e mergulhando mesmo nesse estudo para levar o que há de melhor para o público que eu trabalho, que é um público que precisa, né, do melhor. Nós sabemos o quanto o emocional vai interferir na gestação, né? Mesmo antes da mãe gerar, mesmo antes, né? Se há aqui, né, alguém assistindo que está tentando engravidar, planejando uma gravidez, procure, né? Procure a pessoa que te trouxe para essa live. Olha, o pessoal lá falou que os óleos essenciais podem me ajudar antes de engravidar. E essa pessoa vai te ajudar, porque não é só a gente pensa em engravidar, quando a gente vai ter um filho planejado, né? Que foi o meu caso. O que a gente faz? A gente vai ao médico e ele pede, né, os exames, a gente vê como é que tá o hormônio, isso, aquilo. E a gente não lembra do emocional. A gente não lembra. E a Vanusa sempre fala isso, que quando ela tira ali a foto da íris, os traumas estão lá, registrados, né? Na íris. Só que do mesmo jeito que os nossos traumas, nosso emocional, e às vezes até uma perda gestacional anterior pode ter acontecido, né? Ela está registrada ali na íris, ela também está registrada no nosso corpo. E aí, quando esse bebezinho for gerado, né? Quando essa gestação vier, o nosso corpo começa a imprimir nesse bebê, nessa criança, os nossos traumas, né? Aquilo que no nosso emocional não está ajustado, ao ponto de, olha que coisa misteriosa, né? Que profundo é o nosso corpo, ao ponto de pesquisas começarem a notar que mulheres que foram abusadas, né, na infância, na adolescência ou até mesmo na vida adulta, elas tinham mais facilidade de gerar meninas com má formação nos órgãos reprodutivos. Olha como que o trauma ficou registrado, né? Ele foi impresso na gestação daquela menininha que ia nascer. Então, os óleos essenciais, eles podem sim entrar e ajudar, e abraçar, e curar, ajudar a gente a superar um trauma, para que esse trauma não venha atrapalhar, né, prejudicar a nossa gestação, mas ele venha ajudando, né, ele entre somando e essa gestação seja da melhor forma possível, né? A gente encaminha para um parto com muito mais saúde. A gestante, ela pode usar óleos essenciais e é muito bom. Eu até deixei aqui
anotado aqui na minha colinha aqui do computador. É muito importante a gente saber, primeiramente, duas coisas. A primeira é a boa notícia, né? A boa nova, de que a gestante pode usar, sim, com segurança, os óleos essenciais durante a gestação. Eles podem ajudar desde o início, com aquelas náuseas terríveis, né? Gente, eu tinha tanta tontura que eu dormia. Vanusa, eu dormia. Eu falava assim, já que eu não presto mais para ficar acordada, eu vou dormir. E aí eu dormia, eu sonhava que eu estava pendurada pelo pé de cabeça para baixo, balançando assim, ó. E aí eu já acordava, já terrível, terrível. E os óleos essenciais já podem entrar ajudando desde o início, desde, né, com essa incômodo terrível que são as náuseas, né, até o final da gestação, com os outros incômodos que vão aparecendo. Então essa é a boa notícia. E qual que é o outro ponto que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que o óleo essencial não é essência. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, eu ouvi naquela live, né, sobre essência. Essência é muito bom. Gente, não é essência. Não estamos falando de essência. E eu sempre, sempre dou esse exemplo. É como se o óleo essencial fosse a cereja e a essência fosse a balinha da cereja. Gente, balinha de cereja não é cereja. Ela pode ter até um cheiro de cereja, um gostinho de cereja, mas ela não tem nada a ver com cereja. Ela é tóxica, ela é sintética, ela foi produzida lá na fábrica. O óleo essencial, ele vem da natureza. Verdade. Ele vem da natureza. Então, vamos lembrar, né? O óleo essencial pode ser usado na gestação com segurança? Pode. O óleo essencial pode ser usado no parto com segurança? Pode. Deve, tem óleos maravilhosos para isso, para o trabalho de parto ser mais curto, para o trabalho de parto ser melhor, mais positivo. Os óleos essenciais podem promover a produção de leite. Gente, olha que maravilha, né? A gestante ela pode colocar o óleo essencial no difusor até para ajudar a curar o bebezinho recém-nascido que desenvolveu icterícia. Né? Então, tudo pode ser usado com segurança. Icterícia é amarelão, viu, gente? É, exatamente. Que o bebezinho fica todo amarelinho, né? O fígadozinho dele ali começando a trabalhar. A gente tem óleo essencial que pode ser usado no difusor lá no quarto onde está o nenenzinho. Qual você indica mais para icterícia? Para os amarelões? Olíbano, Vanusa. Olíbano. Sempre indico aí, olíbano. Gente. Ótimo, 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 ótimo. Para produção de leite, a gente geralmente indica erva doce, fenol, né? Que é um ótimo óleo. Que você também pode colocar no difusor à noite. E também pode fazer esse trabalho dentro da aromaterapia, se você desejar. Ou mesmo massagear um peitinho, né, minha Flávia? Pode. Eu sempre recomendo, quando a gestante precisa aumentar essa produção de leite, fazer compressa quente com a gotinha do óleo essencial. Então, pega uma fraldinha, um paninho de boca do neném, esquenta com ferro de passar roupa, deixa quentinho numa temperatura que não vai te machucar. E coloca em cima da mama sem encostar na auréola, para a gente não ficar esquentando o bico do peito, porque pode afinar a pele, deixar mais sensível, e a gente já está forçando essa pele para amamentar. Então a gente coloca, pinga uma gota do óleo essencial de lavanda ou de erva doce nessa compressinha quente e põe para repousar ali na mama. Vai é maravilhoso. Gente, produz muito, estila muito. Eu vejo muita gente falando assim, o peppermint às vezes diminui o leite, em outros casos ele aumenta o leite. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Gente, é eu que tô travando? Minha Flávia, eu tô travando para você? Eu tô travando para você aí, né? Minha imagem tá turva? Ou não? Como é que tá a imagem para vocês? É a sua que tá travando. E eu tô vendo a sua travando para mim. Gente, vocês que estão aí, é a minha internet que tá travando? Mas eu não vou mexer de novo, porque se eu mexer, eu sei que é perigoso da BO. Mas uma das coisas que eu vou indicar aí, tem muita gente que às vezes, realmente diminuiu. Aí eu vou dizer para vocês assim, olha, pode entrar com fenol e pode entrar com a lavanda, que ela vai equilibrar isso, tá bom? Se você tá sentindo essa sensação, você pode entrar com as duas, que as duas equilibram, elas neutralizam literalmente essa falta de leite que às vezes você está sentindo do peppermint e você tem inalado peppermint. Não se preocupe, tá bom? Você tem como você reverter isso com o peppermint. Né, minha Flavinha? Continua, exatamente. Linda, você é maravilhosa. Continua. E falou embaixo de produção de leite, a gente tem que olhar o emocional dessa mãe.
Como é que está o emocional dessa mãe? Para esse leite estar baixando, será que ela está com muita privação de sono? Porque a gente já tem uma privação de sono depois que o neném nasce, que é uma privação bem delícia, né? A gente já dá bastante plantão. Mas será que não está excesso? Né? Então a gente tem que olhar assim, o ambiente, como é que está essa mãe. Será que ela está se sentindo pressionada? Vanusa, não sei se você reparou isso, mas depois que a gente começa a gestar, não é nem depois que nasce, mas depois que a gente começa a gestar, existe uma pressão social muito forte que pesa sobre a mulher. Muito forte, né? Eu lembro de uma gestante que eu acompanhei, estava gestando gêmeas, bem naquela época do problema da chikungunya. Então, ela chegou num estágio em que ela não saía mais de casa. Porque se ela botasse, como eram gêmeas, então a barriga, né, já aparecia. Quando ela saía, ela entrava, né, no mercado, já vinha alguém falando, olha, toma cuidado, se o mosquito te pegar, seu bebê vai... E não sei mais o quê. Nossa. Então, assim, há uma pressão social muito forte sobre a mulher depois que ela começa a gestar, né? Pessoas que nunca falariam contigo vêm falar só porque você está grávida, e geralmente o que elas vêm falar não é nada agradável. Positivo. Não é positivo. Você sentou na cadeira do mercado, essa cadeira imunda que vai te passar bactéria, que vai matar seu filho, que não sei mais o quê, porque a vizinha da prima, da minha amiga, né, sentou na cadeira, né? Se você espirra, meu Deus, a vizinha da amiga espirrou e o menino voou longe. Então, é sempre assim, a mulher começa a ser pressionada, né? Ela começa a sofrer essa pressão, né? De que se ela tá passando mal demais, se ela tá com muita náusea, isso é frescura. Eu tive 3 filhos e não tive náusea. Gente, né? Isso que a Flávia tá falando agora, se a gente pudesse, né, quem não teve filho, entrar na live para ver, eu vejo assim muito, às vezes você vê alguém indo ganhar neném, e alguém contando uma história trágica para aquela mãe, né? Em vez dela apoiar e dizer assim, não, já tive filho, eu sei como é, vou te ajudar, não se preocupe, né? Deus está no controle. Em vez da pessoa apoiar e dar um óleo especial da coragem para ela, muita gente contando cada história. E eu lembro que o meu último filho, eu fui ganhar na maternidade e morreu uma irmã da nossa igreja, de outra congregação, eu não a conhecia, mas morreu. E na nossa igreja todo mundo se conhece. E eu ia ganhar neném no outro dia. E pense na enxurrada de mensagem no meu telefone. E o Ezequiel, meu marido, tentando segurar meu telefone. Eu dizia, por que você não quer deixar meu telefone? Não, hoje é um dia nosso. Ele dizia assim, hoje é um dia nosso. E ele tentando segurar o celular. E ele dizendo assim, gente, ela vai ganhar neném amanhã. E não é notícia para falar para ela. Até que eu saí da porta, assim, de casa, aí entrou uma irmã e disse assim, Vanusa, eu vim aqui para te apoiar, porque a irmã lá morreu, né? Eu sei que você deve estar com muito medo. Eu falei, quem morreu? Ele falou, meu Deus do céu, tô tirando o celular dela e você vem aqui falar. Meu Deus. Então eu vejo a necessidade da gente ser portador de boas novas quando uma mulher está grávida. Reter o máximo de informação possível. Noticiário, esse tipo de informação não é necessário chegar até ela. Né? A gente precisa encorajar. E muito mais ainda, isso que a Flavinha está falando. Você ter sempre uma visão positiva se você estiver perto de uma grávida e não deixar ela com mais medo, né? Nós estamos aqui para ser útil e não o contrário, né? Exatamente. A gente, como doula, eu quando converso, né, com um casal, a gestante, com o esposo, eu falo com eles, vamos conversar com a família antes de ganhar neném, vamos esclarecer alguns pontos, né? Quando vier visitar meu filho, não fala que meu leite é fraco. Não fala que ele está passando fome, porque ele não está, né? Tá tudo bem, nem chora mesmo. Eu já tento promover esse casal para eles já darem, assim, sabe? Uma conversada com a família, para ir diminuindo essas coisas. Porque a mulher, ela sofre muita pressão social. Começou a gestar, ela sofre muita pressão social. Nossa, Vanusa, fiquei sabendo que você tá grávida. Parabéns, porque você sabe, minha colega de trabalho perdeu o neném, né? E foi assim, na sua idade gestacional.
Aí a mulher já fica, né? Meu Deus, será que eu também vou perder? É. Né? Então, assim, ao ponto, isso a gente fala assim, sorrindo, brincando, mas isso é muito sério, ao ponto de uma mãe que eu conheço, que a filhinha dela faleceu no último mês de gestação. Ela estava já a termo, pronta para nascer, houve um descolamento de placenta e a bebezinha faleceu. Com menos de 30 dias que essa mãe tinha perdido esse bebê, né, dessa forma traumática, porque teve que induzir o parto normal para não arriscar, né, fazer uma cesariana, uma coisa mais invasiva para preservar. Então, foram 30 horas de trabalho de parto para nascer, então, esse bebezinho que não tinha mais vida. Gente, com menos de 30 dias, ela recebeu mensagem no celular perguntando se o corpo dela já estava voltado ao normal. Se ela já estava usando as roupas de antes de engravidar. Olha a preocupação das pessoas. Olha a preocupação das pessoas. Você já voltou ao seu corpo? A falta de cumplicidade, né? De se sentir, né? De sentir o próximo, né? Exatamente. Então, falta de empatia, né? De empatia, exatamente. A gente precisa ter mais empatia com a gestante. Existe um outro lado, que é o lado das disputas, né? Nossa, Vanusa, já tá na hora de tirar o peito desse menino. É muito grande, porque do meu filho, ó, fez 1 ano, eu tirei. Gente, calma, né? O peito é dela, deixa ela amamentar. Não, seu filho dorme na cama contigo? Ah, não, o meu, com 3 dias, ele ia sozinho pro berço andando. Isso é verdade, gente. Gente, então, também não tem necessidade disso, né? É muito importante que a gestante conte com uma rede de apoio, que a família, que os amigos, eles sejam uma rede de apoio, né? Não de pressão, né? O meu era assim, o meu filho não chorou, meu filho não isso, o meu não teve cólica, né? Seu leite dá cólica. Não. Vamos trabalhar, né, no positivo, vamos fortalecer. Se você está aqui assistindo, conhece uma gestante, fala para ela, olha, você já viu falar que os óleos essenciais podem ajudar e muito na sua gestação e eles são naturais, não vão te fazer mal, não vão fazer mal para o bebezinho. Você sabia que os bebês que nascem com a mãe que fez uso dos óleos essenciais, eles nascem com oxigenação melhor? Gente, olha que boa notícia! Quem é que não quer um bebê que nasce com um apigar, né, maravilhoso, com um apigar, né, super nota 10, né? Todo mundo quer. Então a gente pode levar boas notícias. Boas notícias. Existe uma pesquisa feita no Japão, salvo me engano, em 2016, publicada na Universidade Federal do Japão. Uma pesquisa com mais de 3.000 mulheres que aceitaram fazer aromaterapia durante a gestação e no trabalho de parto. Todos os bebês nasceram com oxigenação superior àquele grupo de mulheres que não passaram pela aromaterapia. Não houve, nessas mulheres que foram atendidas com aromaterapia, não houve casos de baby blues nem de depressão pós-parto. Não houve casos de rejeição ao bebê. Eu não vou rejeitar meu filho, não, né? Ele foi planejado, isso pode acontecer, porque nem a rejeição não vem porque o filho não é planejado. A rejeição não vem porque o filho não foi desejado, ou de repente porque aquela gestação não foi planejada, então essa mãe vai rejeitar. Não, a rejeição pode acontecer sim, numa gravidez super planejada, super desejada, e pode haver uma depressão pós-parto com a consequente rejeição do bebê, porque é uma questão hormonal. E é aí que a aromaterapia abraça essa mãe, porque ela vai promovendo, né, o ajuste hormonal, calma, né, aqueles hormônios todos borbulhando depois que a mulher ganha neném, aí ela vai acalmando, né, vai acalmando essa mulher, vai colocando em ordem esses hormônios. Eu lembro de uma da Holanda que eu fui atender e foi muito engraçado, porque ela, na verdade, ela me chamou para atendê-la, ela já tinha ganhado neném. Eu acho que a neném estava com uns 2 dias de vida. E eu cheguei na casa deles, ela estava me esperando lá na sala com a neném. E ela estava lá na sala aos prantos, assim, aquela mulher assim, destruída, né?
aos prantos. Aí ela chorando, e a causa do choro era: a minha filha está passando fome, morrendo de fome, porque eu não tenho leite. Vanusa, isso é tão sério. Olha o que é um puerpério. Ela estava chorando aos prantos, porque ela não tinha leite. Era isso que ela falava: eu não tenho leite, minha filha está passando fome. E o peito pingando na roupa, leite. E ela chorando, falando que não tinha leite. Não, eu não tenho leite, minha filha está passando fome, né, coitadinha. E aos prantos, a mulher destruída. E o peito, assim, jorrando leite, pingando leite na roupa dela. E o que é isso? É o puerpério. É o puerpério. É essa alteração hormonal que pode deixar a gente assim, né, meio fora de si. A mulher fica um pouco fora de si, né, por causa dessa alteração hormonal. E aí eu fui fazer esse atendimento. Diga. Gente, nesse sentido, agora que a nossa Flávia está falando, um dos óleos essenciais que eu mais amo nas mulheres grávidas, assim, é claro, após o primeiro trimestre, gente, assim, um óleo essencial você tem que ir medindo, usa numa diluição mais segura nessa fase da gestação, da gravidez, mas um ótimo óleo indicado justamente para controlar essa questão hormonal é o Whisper durante a gestação. Então, retire todo tipo de sintético, de perfume sintético que você tem. Exato. E comece a fazer o uso do Whisper ou do Balance. Mas assim, o Whisper, ele é muito indicado nessa fase da mulher também grávida. Ele já é um composto de vários óleos ali diluídos, mas ele é ótimo para controlar essa questão hormonal. É um bom óleo para você estar utilizando durante essa fase da gestação para hidratar o seu corpo. No comecinho, use mais o Balance. E depois vai passando para o Whisper e comece a utilizar com óleo corporal. Justamente nessa questão que a Flávia está falando, é ótimo nesse sentido. E daí, minha Flávia, como é que foi com ela? Exatamente. Aí fui fazer o atendimento, fui mostrar, né, que não, que ela estava cheia de leite. E ela não tinha conseguido ver, que ela estava lá cheia de leite, né? Tinha leite pingando, tinha leite demais. A neném tá mamando até hoje. Vai fazer 2 anos. E assim, isso é o puerpério, né? Isso pode acontecer. Aí você fala, mas é porque essa gestação não foi planejada. Foi planejadíssima. Foi uma pessoa assim que pediu muito a Deus por aquela gravidez, muito, e tava lá, né, esse caos. Então, o caos pode acontecer no puerpério. É preciso ter uma rede de apoio, é preciso ter orientação, e os óleos essenciais podem sim. É por isso que eu trabalho com os óleos essenciais, é por isso que eu não abro mão da doTERRA, porque eu não posso abrir mão da pureza, né? Então, a pureza que eu encontro na doTERRA eu não encontro em outro lugar. E eu, com as minhas mamães, eu só trabalho com doTERRA, só trabalho com os óleos essenciais puros, né? Porque a gente não pode abrir mão da pureza. É uma fase muito, muito delicada, né? Na gestação, a gente tem um bebezinho em formação ali, né? E a gente pode contribuir para que ele seja formado melhor, pode contribuir no trabalho de parto para que esse trabalho de parto evolua melhor, seja um trabalho de parto mais curto, seja um trabalho de parto em que a mulher se sinta melhor, né? Tenha mais vigor, tenha mais energia, colabore, porque no trabalho de parto a gente precisa de uma ativação ativa, né? A mulher ela não é agente passiva no trabalho de parto, ela é ativa, a gente precisa dela andando, tem que andar, tem que tomar banho, tem que dar uma rebolada para esse menino descer. E os óleos essenciais entram no trabalho de parto. Gente, é assim, maravilhoso, ajudando, dando energia. Clary Sage, não abro mão. Eu ia falar dele. Mas falando para vocês, assim, olha, o óleo, até me perguntaram aqui, e é interessante isso, nesse parte do trabalho de parto, que a nossa Flávia não abre mão do Claricalme, né? Um óleo que vocês, durante a gestação, você deve tomar um pouco mais de cuidado, é justamente o óleo Clary Sage, tá? Então, assim, a sálvia. A sálvia. Mas dentro, quando entra no trabalho de parto, ele é um óleo para ser incluído, tá bom? Então, assim, aí ele é durante a gestação, não se usa sálvia, não se usa Clary Sage, tá bom? Não se usa ele. Mas você vai usar a sálvia durante o trabalho de parto, que é quando a gente inclui o Claricalme, que tem ele, inclusive, e que é maravilhoso, né? Exatamente. Durante a gestação, a gente não usa nenhum óleo que provoca o estímulo do nosso metabolismo. A gente não quer acelerar o metabolismo, porque isso pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Então, a gente não vai usar gengibre, não vai usar canela, não vai usar a salve esclaré, que é o Clary Sage, meu queridinho de parto. Olha, eu trouxe para mostrar para vocês. Como é que eu faço? Ó. Que eu coloco o óleo de coco doTERRA,
E já coloco diluído aqui, lavanda com salves clareia. Por que Meu que eu Deus, faço maravilhoso. eu faço essa junção? Porque a salves clareia vai energizar essa mãe, a gente vai massagear o baixo ventre dela, a gente vai promover contração. A gente quer que ela contraia. E a lavanda vai aliviar a dor da contração. Então, a Clary Sage promove a contração e a lavanda promove o relaxamento da pelve. Para essa pelve, né? A nossa pelve tá aqui, ela vai abrindo aqui, né? Para o nenenzinho passar. Então, eu já levo assim, quando eu vou para os plantões, eu já levo prontinho, a gente vai massageando o baixo ventre, a gente vai massageando na medula, ali nas costas, massageando a pelve dessa mãe, a coluna, até a questão emocional. A aromaterapia trabalha durante o trabalho de parto. O cheirinho do óleo vai mandando uma mensagem para o cérebro daquela mulher e informando: o neném está chegando, o neném vai nascer. E essa mensagem que o óleo essencial manda para o cérebro dessa mulher durante o trabalho de parto vai fazendo o leite descer. Gente, eu fico arrupiada de falar isso. Porque é incrível, é incrível. Você vai, É impressionante que elas não demoram para ter leite, né? Não! É impressionante. O trabalho de parto vai evoluindo, a dilatação vai ocorrendo e daqui a pouco a gente vai massagear, o leite está saindo. O leite já está saindo. Por quê? Porque ela já recebeu uma mensagem lá no cérebro dela. O óleo já falou para ela: o neném vai nascer, vamos produzir leite, porque agora nós vamos amamentar. Gente, vou até aproveitar para falar a minha bandeira. Eu tenho uma bandeira que Deus me deu que ninguém me tira. Nenhuma mamãe minha deixou de amamentar. Todas as minhas mamães amamentaram e as que, né, as mais recentes amamentam super bem, né? E né, dos meus trabalhos é esse, dos óleos essenciais, porque eles trabalham com essa mensagem, né? Eles levam essa mensagem para o nosso cérebro e o nosso cérebro conversa muito bem com os óleos essenciais. Ele entende muito bem a mensagem que chega, porque os óleos essenciais são naturais, são da natureza, e nós somos a natureza, né? Nós somos, né, as leoas, mamães, né? Essa continuação, né? É a continuação. Então... Isso é incrível. Se você preparar bem o corpo na hora do parto, essa questão do leite, ela é fundamental. Ó, um óleo maravilhoso para... Tô indo para o hospital, né? Agora, vou me preparar. Tô sentindo que tá começando. Deixa pronto um olhinho corporal com balance, porque ele é o óleo do enfrentamento, ele é o óleo da coragem nesse momento. E daí você faz essa misturinha da nossa Flávia e, claro, tem gente falando assim que vontade de engravidar só pra ter a Flávia. Eu falei a mesma coisa. Que vontade dessa mulher. Que vontade de engravidar de novo. Ter o quarto filho só pra ter ela comigo, só pra ter ela fazendo sopinha pra mim, cuidando de mim. E botando óleo essencial pra tudo quanto é lado. Mas eu vou trazer ela aqui em casa sem gravidez, senão o Ezequiel surta. Ela vai vir com as meninas só pra gente brincar com as meninas aqui em casa. Juntar a Valentina com as nossas duas princesas, né, minha Flavinha? Mas sim, aqui em casa agora são duas. Utilizar. Então, o whisper, durante esse processo da gestação, que a fase hormonal está naquele desequilíbrio, faça uma diluição segura do whisper, tá? É muito tranquilo, você vai fazer uma diluição corporal, mas na hora do parto, você substitua o whisper pelo balance, que é o óleo do enfrentamento, que é o óleo da coragem, que é o óleo de você sentir traumas mais profundos. Depois faz a misturinha. E após tudo isso, é hora do whisper de novo. Porque ninguém merece oscilação de humor depois que a gente ganha neném. Ninguém merece. Né? Nem o marido merece. Porque daí o nosso libido cai lá embaixo, noite sem dormir, criança, você precisa do whisper urgente, senão... Exatamente. E privação de sono é terrível, né, gente? Privação de sono é terrível. Eu, por exemplo... já conheci mães que falam: não, eu passo a noite sem dormir, tomo café de manhã, tô nova. Ai, gente. E eu vou para um trabalho de parto, o meu marido brinca, né, que quando eu chego, eu tô parida, que eu entro pro quarto, vou dormir. Não precisa contar comigo tão cedo. Ele brinca: não, sua mãe hoje tá parida, não mexe com ela não, que ela vai estar dormindo, né? Mas olha, eu trouxe aqui alguns dados para compartilhar com vocês.
Nessa pesquisa que foi feita, foi muito, muito maravilhosa, publicada no Japão. Eles fizeram uma analgesia natural para o parto normal. E eles usaram um óleo de amêndoa doce, olha só. Colocaram um óleo de amêndoa doce. E aí, no óleo de amêndoa doce, eles colocaram capim-limão, gengibre, juniper berry, que é o zimbro, né? E lavanda. Fizeram essa misturinha e foram massageando, né? A pelve. Massageando a pelve, massageando a coluna. E o que eles notaram foi que as mulheres que pediram analgesia, né? Que falaram, não, eu quero anestesia, tô com muita dor. O número de mulheres foi muito menor do que aquelas que não estavam recebendo a misturinha, não estavam recebendo a aromaterapia. E as que pediram analgesia e receberam, elas notaram que o efeito anestésico foi potencializado por causa dos óleos essenciais. Então, além de elas estarem sentindo menos dor já com os óleos, as que receberam a analgesia notaram que a anestesia fez muito mais efeito. Então, foi um parto muito mais sem dor, porque os óleos estavam ali potencializando aquela anestesia. Olha que maravilha. Que coisa Olha, linda. assim, o poder, né? O poder dos óleos essenciais. Outra coisa que eles registraram, as mães que ganharam bebê de cesariana, porque às vezes a mulher está nos assistindo e fala assim, ah, mas e se eu for para cesariana, né? E se o médico falar que no meu caso eu não posso ter parto normal? Na cesariana, as mães que receberam antes da cirurgia massagem com lavanda diluída no óleo, né, carreador, ou de coco ou amêndoa doce, e depois da cesariana receberam um algodãozinho com a gotinha de lavanda para ficar inalando ali devagarzinho, essas mulheres precisaram de muito menos medicação para dor durante o pós-parto. Olha só a promoção da lavanda na cicatrização dessa mulher. Gente, lavanda é maravilhoso. Maravilhoso. Eu levo, né, esse aqui, ó, com lavanda, e levo um só de misturinha de lavanda e dou para as minhas mamães que eu atendo pela ONG. Vou até dar o endereço para quem quiser nos procurar. Nós atendemos gestantes de baixa renda que vão ganhar bebês pelo SUS. A nossa ONG já está no Brasil inteiro, a gente já tem doula no Brasil inteiro. As cidades que não têm, elas atendem. É lindo, né? E é só vocês procurarem gestantes, www.doulasolidaria.com.br, e também estamos, né, nas redes sociais, Doula Solidária. Só procurar, se inscrever, a gente atende. E aí, quando eu vou atender a minha gestante lá no SUS, né, que é uma gestante que vai ganhar neném pela ONG, eu levo a misturinha do lavanda e já deixo com ela, dou para ela levar para casa, porque vai promover uma cicatrização melhor, né? Vai promover uma recuperação melhor. E os bebezinhos vão mamar, a mãe vai estar melhor, a lavanda, né? Só de inalar a lavanda a gente tem mais calma, né? A gente dorme, né? Apesar de dormir pouco, a gente dorme pouco, mas dorme melhor. Então essa qualidade ajuda demais, né? Dormir pouco, ainda dormir mal, gente, é terrível, né? É terrível. É bem assim mesmo. E, gente, é a pura verdade, né? A gente se torna mãe, a gente pode dormir, mas a gente dorme mal. Então, uma das coisas que eu sempre digo quando todo mundo vai dormir, utilizar lavanda e olíbano na coluna para dormir, não é apenas para quem tem insônia, é para todo mundo. Porque o fato de você dormir melhor, realmente restaura as suas forças. Às vezes a gente dorme muito, mas dorme se batendo, dorme acordando, interrompendo, qualquer barulhinho te acorda. Você entrar nesse sono mais profundo realmente produz cura, né? E uma mãezinha que está amamentando, imagine, é muito importante, né? Muito importante. Ela vai acordar cheia de leite. Quando a gente já tem privação de sono, ainda dorme mal, a tendência é ir baixando a produção de leite. Quando a gente dorme bem, a gente acorda, né, com a mama cheia, né? Por quê? Porque houve um renovo, né? Renovou as energias ali. A minha irmã, né, que foi doulanda minha, ganhou neném. A minha sobrinha tem 1 ano, né? 1 ano e pouquinho. A minha irmã, a neném já estava com 7 meses. A minha irmã acordava dolorida de leite, de tanto leite que ela tinha.
Mas por quê, né? Porque foi feito esse trabalho todo, né? Durante a gestação, parto, pós-parto, né? Promoção do leite na amamentação. A minha sobrinha tem hoje já 1 ano e meio, mama até hoje, né? E a minha irmã ainda tem muito leite. Mas é porque a gente investe, né, nessa saúde dessa mulher, na saúde física, na saúde emocional da mulher. E precisa. E a gente vê a diferença. É muita diferença, gente. É muita diferença. Você vê uma mãe atravessar, né, o puerpério, que é assim, é uma floresta escura, né, o puerpério, né? Então, assim, muita insegurança, né? Muita insegurança mesmo, acho que é a principal palavra, né? A mãe se sente muita insegurança e aquela responsabilidade, assim, eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que dar conta dessa Agora tem alguém que criança. depende de mim. Exatamente, tem alguém que depende de mim e eu preciso, né? Eu tenho que dar conta. E essa responsabilidade, né? Ela pesa na mulher e a mulher pode passar por isso de uma forma mais tranquila, né? A gente entra ali com os óleos essenciais e ela vai respirando melhor, vai dormindo melhor. A gente vai ajudando esse bebezinho. Eu recomendo compressa quentinha na barriguinha do neném quando tá com cólica. Faz compressa quentinha, pinga uma gotinha de camomila na fraldinha e põe na barriguinha desse neném, bem quentinha, bem morninha, pra gente ajudar a questão da cólica, né? E geralmente, olha como a cólica tá muito... A gente pensa que a cólica tá ligada ao que a gente come, né? É claro que pode haver sim, pode haver uma incompatibilidade, às vezes, com glúten, com leite, né? Às vezes a gente vai ter que abrir mão, tirar um pouquinho. Mas eu vejo muita questão da cólica do neném relacionada ao emocional da mãe. Porque é uma coisa, assim, muito clara, muito nítida. Quando a mãe tem uma doula, é difícil o neném ter muita cólica. Geralmente é um neném que quase não tem cólica. Por quê? Porque aquela mãe, qualquer coisa, ela manda mensagem para a doula. Né? Flávia, isso. Flávia, aquilo. Ah, eu tô com dúvida. Ah, essa noite foi um caos. Vem para cá. Então, assim, ela tem com quem ela pode confiar. E o fato dela ter alguém que ela pode confiar, falar assim, não, eu vou perguntar para minha doula, eu vou falar com a minha doula, eu vou me queixar para minha doula, isso dá um alívio para a mulher. E o leite dela é um leite mais tranquilo. Então, o neném mama esse leite mais tranquilo, ele é um neném mais tranquilo. É incrível a gente ver essa diferença. Incrível. É assim, se deixar, eu fico aqui o resto da noite. Maravilhosa! Tem gente perguntando de anemia durante a gestação. Você já teve algum caso assim que você indicou alguma coisa específica, às vezes até uma alimentação para sua gestante, minha linda? É muito bom, gente, acompanhar com caso de anemia. Assim, não precisa ter anemia para acompanhar com o nutricionista. Hoje, graças a Deus, principalmente nos grandes centros, os postos de saúde já têm nutricionista. Né? Não abra mão, procura orientação. E a gente tem sim, a gente orienta óleos essenciais para ajudar essa mãe a ter, às vezes, um fígado. A gente não, às vezes a gente tem um olhar muito para consequência, né? Eu tô com anemia, né? No meu caso, da minha gestação, infecção urinária de novo, infecção urinária de novo. E a gente fica achando que o problema é aquela bactéria que deu infecção urinária. Gente, se eu tivesse olhado para a imunidade, se eu tivesse olhado para uma desparasitação, né? Se eu tivesse feito a desparasitação antes de engravidar. Preparando o corpo, né? Preparando o corpo. Que eu acho que é a parte mais importante. Exatamente. Eu tinha, antes de conhecer os óleos essenciais, né? Eu tinha corrimento. Olha só como era o meu corpo já avisando, né? Eu precisava fazer uma desparasitação, viu, mulheres? Mulheres que estão aqui, né? Ah, Flávia, eu tenho corrimento. Procura, vamos fazer uma desparasitação que isso vai sumir. Flávia, eu tenho infecção urinária de repetição. Gente, depois que eu conheci os óleos essenciais, fiz desparasitação, detox do fígado, nunca mais. Nunca mais. Nunca Gente, mais. Uma coisa importante, alguém mais perguntou aqui sobre o óleo. O primeiro trimestre de uma gestação é uma parte sensível. Você Bem precisa fazer uma diluição maior. Isso que a Flávia falou, nada de óleos quentes, nada de óleo. Vanusa para o enjoo, alguém perguntando. Você faça uma ultra diluição. Você nunca vai usar o gengibre puro, mas você pode estar utilizando o Zengest numa diluição maior, tá bom? Exatamente. Você pode estar abrindo, faz essa diluição maior
e abra o vidrinho para você inalar. Você não precisa tomar, tá bom? Jamais. Nesse primeiro trimestre, não ingira óleo nesse momento. Espera, sinta seu corpo. Você é a melhor pessoa para isso. E cautela. Então, assim, eu tenho medo. Então, não faça, tá? Não faça. Faça sempre que você se sentir segura. Porque qualquer coisa que aconteça, mesmo que não seja, você vai se sentir traumatizada. Então, utilize de uma forma consciente. Então, assim, Vanusa, eu não quero realmente nem ir lá pertinho. Então, coloca no difusor. Eu tenho várias mãezinhas que constipação crônica. Falei, ó, você vai pegar e vai fazer uma diluição do Zengest e vai utilizar no difusor. Pronto, resolveu à noite, no difusor. Então, você pode ir utilizando desde que seja uma concentração segura. Isso que a Flávia está falando. O seguinte, jamais, tá? Nem no meio da gestação. Que dirá no primeiro trimestre. Então, existe e você tem que cuidar, sim. Fazer a desparasitação durante a gestação, nem pensar. Você não preparou o corpo antes, não é hora de se preocupar com isso. Se você tem um corrimento vaginal, você vai fazer o acompanhamento com o seu médico, né? E, claro, você vai incluindo alguns óleos no difusor, que talvez possam ajudar no controle dessa questão. Mas não que você vá utilizar os óleos para ingestão para esse caso em específico, tá bom? Só para deixar claro aqui nos comentários, aqui o pessoal me perguntando. Exatamente. Se eu tivesse visto esses sinais do meu corpo com a visão que eu tenho hoje, feito uma desparasitação antes de engravidar, né, teria sido com certeza outra história, né? A questão de enjoos e náuseas, eu recomendo sempre, que é baratinho, todo mundo pode adquirir, o hortelã-pimenta, né? O peppermint. Como que eu vou usar, Flávia? Difusor. Põe no difusor, no ambiente que você está, põe uma gotinha e o cheirinho dele vai ajudando. Eu já tive uma da Holanda que ela colocou debaixo da cama. Olha só a ideia que ela teve. Ela colocou o difusor debaixo da cama para a fumaça subindo, e a fumaça foi subindo, né? E ela disse que conseguiu dormir melhor, porque ela foi sentindo aquele cheirinho ali da hortelã-pimenta durante a noite. E aí ela conseguiu dormir melhor. Então, é isso que a Vanusa falou, né? Sente o seu corpo, vai entendendo, vai vendo o que é melhor para ti, mas sempre com orientação. Não usa óleo essencial na gestação sem orientação, não usa sem diluir, né, direitinho. A gente precisa orientar direitinho esse uso. Inclusive, o hortelã-pimenta na gestação é maravilhoso para aquela mulher que tem dor de cabeça. Às vezes a gestante tem muita dor de cabeça. E aí o hortelã-pimenta vai ajudar. Não precisa ingerir, só colocando no difusor. A aromaterapia, de uma forma geral, ela não é invasiva e é bem mais simples de você estar utilizando também, né? Durante a gestação é bem mais seguro. Minha, Flávia, estamos chegando a 50 minutos de live. Meu Deus, mas depois você fala mais, depois eu faço consideração final. Gente, eu falo mais que a nega do leite. Se deixar, ela fica aqui, né? Até o resto da vida. Mas você é uma calma, uma delícia ter essa mulher com a gente, não é, gente? Fala aqui, a gente tem que ter mais live com ela, né? É uma delícia, né? Pode marcar que eu estou à disposição. Mas olha, eu trouxe umas dicas aqui para as mamães anotarem. A live vai ficar gravada, né? Depois quem quiser vai. Isso, pronto. Aí quem quiser vai passando devagarzinho, dando um pause e anotando, tá? Mas eu vou falar rapidinho que a gente já vai terminar. Ai, Flávia, eu engravidei agora, não tô conseguindo beber água, que tá me dando muito enjoo. O que a gente faz? Pega uma água, deixa na sua geladeira bem mais geladinha, e aí você vai tomar copinho, sabe aquele copinho de remédio? De 15 ml? Você vai lá, toma de 2 em 2 minutos, ou de 3 em 3 minutos, um copinho de 15 ml. E vai tomando devagarzinho essa água, para você ir engolindo devagarzinho. Porque às vezes a mulher pensa, nossa, eu tenho que beber muita água, né? Então eu vou empurrar esse copão. E aí às vezes ela vai empurrar um copo para dentro e o corpo vai devolver 3 para fora. Então, vai devagarzinho, vai tomando copinho assim, de 15 ml, aquele de remedinho. Vai tomando, de 2 em 2 minutos. Ajuda para quem fica com muito enjoo da água por não ter gosto de nada, tá? Pode pingar, não tem problema. Outra coisa que pode fazer
coloca os óleos cítricos no difusor. Se você está com muita náusea na gestação, coloca os óleos cítricos, limão, tangerina, bergamota, Laranja, grapefruit. a laranja selvagem é maravilhosa. Maravilhosa. Isso. Põe no difusor, porque vai te ajudar também a respirar melhor. Outra coisa que eu ensino, vômito. Ai, Flávia, foi só engravidar, tô vomitando o tempo todo. Você pode fazer um blend, 30 ml de óleo de coco, né? E aí você vai pingar 4 gotinhas do limão siciliano, 3 gotinhas de lavanda e massageia seu ventre, massageia sua barriga com essa misturinha. Essa misturinha que eu tô ensinando vai ajudar a segurar melhor ali na comida. Muito cuidado com o que você come, né? Eu já vi diversas pessoas ensinando grávida, né? Olha, para você diminuir o enjoo, a ideia é você comer muita bolacha de água e sal, né? Porque ela é sequinha, é fácil de comer. Só que o problema é que a bolacha de água e sal não tem valor nutritivo nenhum e é cheia de gordura hidrogenada. E a gordura hidrogenada é altamente inflamatória. Então ela entra inflamando. Não é bem-vindo, né? Na gestação a gente consumir nada que seja inflamatório. Procura fazer alguma coisinha, né? Pega a mandioca, cozinha, e depois de cozida você assa ela no forno, e aí ela vai ficar sequinha, os pedacinhos, né? Então tenta assim uma coisa mais natural, faz uma tapioca, tenta uma coisa mais natural, não fica entupindo de bolacha não, porque realmente não é bom. Flávia, eu tô muito ansiosa. Vamos usar os óleos cítricos no difusor e vamos usar lavanda no difusor. Pode pingar lavanda também na roupa de cama. O Balance, o Whisper que a Vanusa falou, pode pingar na roupa de cama. Se você, né, pinga, veja se você aguenta dormir bem ali com aquele cheirinho. Pode pingar, mas não, Flávia, acho que eu não vou aguentar pingar na roupa de cama. Põe no difusor. Põe no difusor, vai ser ótimo. Vamos tratar o emocional. Crianças cujas mães são muito... Isso é pesquisa, tá? Não sei o que estou falando. Crianças cujas mães são muito agitadas e tiveram uma gestação muito turbulenta, tem um trabalho, né, muito estressante, ou uma vida, situações... E essa mãe passou uma gestação muito agitada. Essas mães têm uma tendência de ter crianças com TDA. Uma criança que nasce mais agitada, tem mais dificuldade de ter um foco. Então, a gente pode cuidar desse emocional para a gente evitar isso, tá? Para a gente evitar. Numa pesquisa publicada na Universidade dos Estados Unidos, eles observaram que as mães que tinham gravidez muito estressante, esse número de mulheres que foi acompanhada, elas tiveram mais filhos com autismo do que outras mães de outro grupo que foi acompanhado que não teve uma gestação tão estressante assim. Então, vale a pena demais a gente investir na saúde da mulher, né? Antes de engravidar, vamos fazer desparasitação, vamos fazer um detox do fígado. O fígado limpinho vai diminuir demais os enjoos na gestação. Um dos grandes motivos do curso, o primeiro módulo do curso, inclusive, para vocês, será exatamente detox e desparasitação. Na verdade, a Flavinha fez o meu curso, né, minha Flávia? Recomendo. E é justamente a primeira etapa que a gente fala. Por quê? Porque tudo começa nessa limpeza. Uma mãe que está pensando, eu entendo que às vezes a gente engravida sem uma programação, né? Tudo bem. Mas uma mãe que está pensando em ser mãe, é importante essa preparação, ela é fundamental, né? Esse amparo dessa limpeza desse útero, esse trabalhar cistite, trabalhar todo esse corrimento, trabalhar tudo, alinhar o corpo. Uma das coisas que eu vejo, minha Flávia, assim, até eu tinha... Hoje estava ouvindo de novo, o doutor Ribeiro fala muito que existem países, né, que é utilizado, a mulher, ela acabou de casar, ela já começa a tomar ômega, para essa preparação para ela ser mãe de filhos mais inteligentes. E é obrigado, as mulheres, elas casam e é obrigada a tomar o ômega nesses países. E eu fico pensando para que essa raça seja mais inteligente, para que os filhos sejam... Você imagina, o ômega, ele desinflama o corpo. De uma certa forma, o ômega, ele é justamente esse trabalho de desinflamar. Eles fazem isso preparando o ventre da mulher. Então, você imagina, se você casou, eu quero ser mãe, né? Eu vi alguém falando assim, tratar tireoide. Gente,
Tireoide, você precisa de uma suplementação, você precisa de iodo, você precisa de selênio. É o alimento da tua tireoide. Claro, Exatamente. massagear peppermint, massagear Deep Blue, massagear mirra, como a gente ensina, vai estimular a sua tireoide. Mas fazer uma suplementação antes de engravidar, equilibrar a tua parte hormonal antes, ela é fundamental. Aí entra o suplemento da Doterra, que eu digo assim, olha, você quer equilibrar tudo? Suplementação, ômega são fundamentais. Então, primeiro você trabalha esse território de limpeza, limpar fígado, limpar desparasitação. Depois você entra com uma suplementação. Você imagina o útero de uma mulher dessa? Imagina uma mulher dessa se preparando para ser mãe. E é claro, né? Trabalhar esse emocional. Isso que a Flávia falou agora desse estudo, eu fiquei chocada. Porque A gente fica impressionada. eu já indico para as mães o Balance. Porque o Balance ele é um óleo totalmente seguro para uma gravidinha, porque ele já é um óleo para o teu bebê quando ele nascer. Então, faça óleos corporais, massageie seu corpo. Eu vi alguém perguntando quais pontos. Não, não é quais pontos, é o corpo. Use óleo de coco, use óleo de amêndoa nessa fase da gestação para evitar estria. O óleo de coco é um ótimo óleo. E evite cremes que tem parabeno, tem esse tipo de química, composto químico, porque você está cuidando dessa criança. Então, utilize óleo, utilize esses óleos justamente para isso. E você vai estar massageando o seu corpo com Balance, dilua o Balance. Numa diluição que você não sinta o perfume tão forte, mas você sinta aquele aroma para ir te acalmando. Imagine, você já está aterrando você antes da criança nascer. Olha que coisa linda esse estudo que a Flávia trouxe, gente, do autismo. Então, tudo começa no ventre. Eu creio tanto nisso. Eu creio tanto que a gente deve se preocupar com uma mulher grávida. Vocês não têm noção. Exatamente. Ela é a geração de uma vida, é muito importante. É muito profundo, né? É muito profundo a gente realmente ter essa visão, né? De que uma grávida não é só mais uma grávida, não é só mais um neném, é uma vida que está sendo gerada ali. Existe uma pesquisa da Unicef, sobre a questão da amamentação, em que milhares de crianças foram acompanhadas no mundo inteiro ao longo de 20 anos. Essa pesquisa começou na década de 80. E aquelas crianças que mamaram mais tempo estavam mais bem-sucedidas financeiramente do que as que não mamaram no peito e das que mamaram menos. Olha a diferença que é, né, amamentar. Né? Amamentar é maravilhoso. Eu falo e começo a ficar arrepiada. Porque é muito profundo, é muito profundo. Eu não sei se eu citei para você, Vanusa, na primeira live, mas um dos trabalhos que a doula faz, e que só quem tem doula é que faz isso, porque os hospitais não têm mão de obra para fazer isso, porque são várias mulheres ganhando bebê ao mesmo tempo, né? Mas um dos trabalhos que a doula faz é a amamentação na primeira hora de vida, chamada Hora de Ouro. Esse nome foi consagrado não pelas doulas, mas pelos pediatras. E por que Hora de Ouro, né? Por que esse nome para essa amamentação na primeira hora de vida? Porque foi estudado que o leite que a mulher produz na primeira hora de vida do bebê após o parto, ela não vai produzir nunca mais. Nunca mais. E esse leite, ele entra no corpo do neném como se você pegasse uma casa, arrancasse o telhado e jogasse tinta. Ela vai entrando, né, vai pregando nas paredes ali, vai pintando. Esse leite entra desse jeito. Ele vai impregnando na parede dos órgãos do bebê. E pessoas adultas hoje, né, na nossa geração, que é a geração mais da tecnologia, que precisaram fazer biópsia, nas paredes dos órgãos que foi tirado ali, pinçado, né, um pedacinho para fazer biópsia, foi encontrado leite materno. E foi por isso que eles foram atrás. Por que alguns adultos têm leite materno na parede dos seus órgãos e outros não têm? E aí descobriram, são os adultos que mamaram na primeira hora de vida. Meu Deus. Olha só, o leite estava lá. A gente tem uma doula. Exatamente. Eu sempre brinco com as minhas mamães, né? Se eu cobrasse 30 mil reais, não fizesse educação perinatal, preparo para o parto, nada. Se eu chegasse só depois do neném nascido e botasse no peito na primeira hora de vida, tava barato. Porque gente, mas eu fico imaginando. Diz que existe uma máfia, minha Flávia. Eu estava vendo uma reportagem que existe uma máfia que eles pagam caro
pessoas, né, que têm dinheiro, eles pagam Exato. caro justamente por esse leite. Para que as mães vendam esse leite, esse primeiro leite de vida. E é real isso, gente. É uma É máfia. real. E esse leite traz vitalidade, trabalha a área cerebral. É como se Deus tivesse colocado dentro de você um poderoso ômega para a área cerebral dessa criança. De É. oxigenação, de trabalho. Então, você imagine tudo isso que é feito, né? Nesse leite, o leite da hora de ouro, nesse leite, e apenas nesse leite, é encontrado células tronco. Olha só, o poder, né, da mulher, ela transfere para o bebê células tronco. E depois da continuação dessa amamentação, você sabia que quando o bebezinho ele pega um vírus, né? Ele pegou um vírus ou ele pegou uma bactéria, foi vítima de uma bactéria. Aí ele vem pro peito, ele conversa com o peito, há uma troca de informações entre saliva e mama. E daqui a 20 minutos, esse peito já tem anticorpo para esse vírus ou para essa bactéria que esse bebê pegou. Então a mãe nem sabe ainda, o narizinho não começou a escorrer, a gargantinha não inflamou, o leite já tem anticorpos. Gente, 20 minutos depois da contaminação. E é por isso que a gente está vendo... que não é Deus! Ai, quem não crê em Deus agora, papa! Gente, exatamente. Faço algo assim, gente. Vê se não é... Eu fico olhando tudo isso, eu fico pensando que realmente nós somos uma continuação da natureza muito plena. Esse Deus Todo-Poderoso, realmente, ele criou uma junção de cura que a gente ainda não explorou nem 10% do que há. Alguns, né, antigos creem que Salomão chegou a escrever um livro que de cada cura que existe na natureza, nós teríamos a cura de todas as doenças. E esse livro se perdeu. Eu não duvido disso, porque realmente Também Deus não. deixou tudo está na natureza. A gente quebra o circuito. A gente acha que cair peito vai ficar feio, eu não quero amamentar, bobagem isso, um leite aqui, meu filho vai tomar leite mesmo. Vai ficar manhoso se mamar no peito, né? Se mamar demais, que coisa feia, desse tamanho mamando, né? E os preconceitos, os conceitos que vão sendo feitos, que vão sendo tirados, o nosso direito de vida, o nosso direito de fluir segundo a vida, né? Segundo a vida, segundo Deus, segundo essa natureza tão perfeita, né? E como é importante a gente entender isso. Como é importante uma mãe entender de alimentação durante a gestação. Como seria importante você ter uma nutricionista? Ou você entender dos melhores alimentos, desinflamar teu corpo? Como isso Deus deixou tudo para você. Aí você tá passando mal, toma uma bolacha. Tá passando mal, toma Coca-Cola. E aí eu vejo, às vezes as pessoas dizendo assim, mas ela tava passando mal, a gente deu uma Coca-Cola para ela. Pelo amor de Deus. E daí tem medo de óleo. Tem medo de colocar no difusor pessoal Zengeste. E eu falo assim, pode ter certeza absoluta que a Coca-Cola, ela é terrível na gestação. Bom, fora da gestação ela é terrível. Mas durante a gestação, ela é altamente nociva. Então, se você tem medo de no primeiro trimestre, tem que tomar cuidado com isso, cuidado com aquilo, a natureza, ela não vai te danificar como a Coca-Cola vai. Como tudo que é sintético. Então, você tem que ter esse conceito. É sintético? Eu estou grávida. O que eu posso, o que eu não posso fazer? É uma decisão sua. A mesa é sua. Então, os alimentos que você está ingerindo para aquela criança é seu. Eu estava vendo um estudo do Dr. Ribeiro sobre essa questão da área cerebral, né? O quanto de gordura, a primeira formação, é tudo gordura, gente. O que a mãe tem de gordura boa é gerado esse cérebro dessa criança. Então, se ela está comendo uma coxinha, ela está nutrindo e criando o cérebro do filho dela com uma gordura maléfica. Você tem dimensão disso? Então, a mãe, durante a gestação, ela escolhe, em vez de comer uma gordura saudável, ela vai escolher uma coxinha. Ela vai escolher um salgadinho. E daí ela vai escolhendo. Então, você está produzindo um cérebro danificado. Você está produzindo um cérebro doente. E daí, no final, essa criança nasce e você tem problemas na área cerebral. Tá. Quem alimentou esse cérebro? Quem escolheu o que comeria? É você. Então, durante os 9 meses, toda a responsabilidade, toda, é sua, né? Exatamente. Eu tenho um casal de amigos, foram vizinhos nossos de apartamento, e olha como isso é muito sério, como tudo que a mãe, né, passa. É por isso que eu não recomendo que as minhas mamães elas usem hidratante, porque
esses hidratantes que não são veganos, né? Que são cheios de coisas tóxicas, porque entra tudo pela pele. Entra tudo parabenos, né? Eu sempre cito para ela, você vai passar asfalto na pele? Não vai, né? Então não usa hidratante que tem asfalto, que tem parabenos, né? Mas olha como é grave, né? A mãe desse meu vizinho, do Marcos, ela era fumante. E ela fumou durante a gestação. E ele tem uma resistência pulmonar baixa até hoje. Hoje a gente está aqui beirando os 40, né? Eu estou com 38, ele deve estar com a mesma idade, talvez mais um pouco. Mas até hoje ele tem consequência no pulmão dele. Até hoje ele tem sequelas no pulmão por causa disso. Né? E a gente compara, né? Eu não sou fumante, né? E a Isabela, minha filha, nasceu prematura de 28 semanas. E o pulmão dela é fortíssimo. Isabela é um touro. Isabela não adoece. Isabela né? Isabela tem rinite alérgica. Quando eu conheci a Doterra, comecei a tratar a rinite de Isabela com lavanda. Nunca mais comprei um remédio de farmácia para rinite. Isabela começa a espirrar. Filha, vai lá cheirar a lavanda. Gente, ela cheira, só cheira. Ela cheira a lavanda. Acabou. Então você vê o pulmão forte, né? Mas é a alimentação. Olha a diferença, né? Entre uma alimentação, uma coisa que você põe, né? Cigarro, bebida alcoólica, né? Isso não é para ninguém, muito menos para uma gestante, né? É o que a Vanusa falou, né? Eu tô com medo dos óleos essenciais, bebendo a minha Coca-Cola. Não dá. Vamos preservar a nossa saúde, Não dá. Vamos pensar no nosso bebezinho, né? Vamos programar o parto, né? Para que seja um parto melhor, para que seja um parto positivo, né? Às vezes a mulher, ela quando vem uma notícia, não, tem que ir para cesariana agora, né? Ou vai ter que ser uma cesariana, a mulher fica muito tensa. E essa tensão acaba oxigenando menos o bebê, porque ela começa a respirar muito rápido, né? Ela tá tensa. Então vamos programar melhor, vamos investir na nossa saúde. Os óleos essenciais estão aí para isso. Podem te ajudar sim a ir para um parto, né? Mais tranquila, mais calma. Feito um trabalho lá na gestação com balas, com lavanda que a Vanusa citou, com o ISP, para que esse neném nasça melhor. Tudo faz diferença no neném. Tudo. Né? A forma como ele foi gerado, até se a mãe... Vanusa, olha essa pesquisa. Universidade, acho que, salvo me engano, de Filadélfia, nos Estados Unidos. Até se a mãe estava gripada quando esse bebê foi concebido, interfere na imunidade dele. Porque ele foi concebido no momento em que ela estava com a imunidade baixa, e isso ficou impresso no neném. Olha isso, né? Olha a importância, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Esse bebezinho depende totalmente, né? Ele é completamente indefeso. Depende completamente da saúde dessa mulher, do investimento dela em saúde. Então, bora investir na saúde, né? Bora cuidar, porque vale muito a pena, né? Ai, minha Eu aqui, né? Ai, que pena, que dor no meu coração. Gente, não. Bom, vou deixar você dar o seu comentário final. Mas quero que você diga de que região você que está grávida, que está assistindo esse vídeo, né? Você saiba aí de onde é a nossa doula maravilhosa. E qualquer coisa, você chama ela, claro, né? Óbvio. Chama ela, ou às vezes chama para sua filha. Eu acho que conhecimento, ter uma profissional por perto é muito importante, né? A gente tá sem som para mais, gente? A Rosane tá falando, tá sem som. Será que é o meu som que tá sem som? Tá ouvindo aí, minha Flávia? Tô. Então tá ótimo. Às vezes é algum Gente, probleminha aí na ida. Mas temos aí, se despede. Fala de que região você é, minha doula. E nós vamos ter mais live, viu, sobre esse tema. O pessoal pede muito sobre esse tema. E nós vamos estar aqui conversando mais, tirando dúvidas de vocês. Tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo. Fala, minha doula maravilhosa, minha Flávia. gente, meu Instagram, vou deixar para vocês. Meu Instagram, meu Face é Flávia Lopes _doula. Quem quiser, pode ir lá me seguir. Flávia Lopes _doula. Posto muito conteúdo lá, muita dica, receitinha de óleo para isso, para aquilo. Tá? Tem muito lá para tudo que eu faço nas minhas redes sociais é para empoderar minhas mamães, né? Para levar conhecimento mesmo,
minhas mamães. Moro em Brasília, atendo aqui no Distrito Federal e atendo brasileiras em qualquer lugar do mundo online. Então, faço esse atendimento online também. Faço atendimento tanto de doulagem quanto de aromaterapia na gestação, antes da gestação, para a gente, tipo, né? Para a gestação. Tenho doulandas no Brasil inteiro, gestantes, outros que já ganharam. Mas faço esse atendimento, tanto em Brasília como fora de Brasília online. E já quero aqui deixar aqui um convite, né, para vocês, que eu quero fazer uma live com a Vanusa. A Vanusa, gente, ela é muito gente boa, porque ela deixa eu fazer as lives dela no canal dela. Não, gente, porque me dá um parto, mas não me dá um computador, não. Eu não sei esses negócios de transmitir para o Instagram, para o YouTube. Me dá um trabalho de parto que eu me resolvo. Mas eu quero... Vanusa, quero que a nossa próxima live seja sobre depressão pós-parto. É um tema que preocupa muitas mulheres, né? Será que eu vou ter depressão pós-parto? Será que depressão pós-parto pode me atingir? Como é que eu posso me proteger disso? Como é que eu posso vencer, né, a depressão pós-parto? Então, quero fazer essa live contigo, Vanusa, para a gente te sugar de todas as formas aí. Tá marcado, vamos deixar a gente agendado um dia. E pode ser, inclusive, ao meio-dia, que é um horário que eu tô entrando todos os dias. E a gente pode marcar um bate-papo. E nem que seja em 2 etapas, 2 dias seguidos, para a gente poder abordar tudo. Amei, amei, maravilhoso tema. Acho que é fundamental. Estou vendo aqui a nossa Nutri também falando. Ótimo tema, ótimo tema. Olha aí. E às vezes, gente, sim, existem graus dessa depressão, né? E às vezes a pessoa tá no início, se ela entender um pouquinho dos sintomas, ela consegue alçar voo de novo, né? Então é importante, é uma informação maravilhosa, sem sombra de dúvida. Vamos fazer, minha doula linda. Pode marcar que eu estarei lá. Amei! Então, gente, para todo o Brasil online, mas em Brasília de uma forma personalizada. Se você é de Brasília, tá aí o cheiro dessa mulher maravilhosa. Segue lá, Flávia Underline. Flávia Lopes Underline. Douma, né? Segue essa nossa gostosura. Maravilhoso. Sempre bate-papo com você. É enriquecedor, é gostoso, é de outro mundo mesmo. Ela é esse doce de pessoa. Vou deixar gravado aqui e também deve estar lá no YouTube. Se não tiver lá no YouTube, deve ter caído. Se você tiver no YouTube também, né? Não sei se está transmitindo ainda, porque caiu aquela hora. Eu vou deixar também no YouTube, que é muito fácil para vocês transmitirem, mandarem aviãozinho para as pessoas que você ama. Eu acho que é um tema muito importante para ser abordado e acredito que realmente é muito rico. Minha Flávia, te amo, simplesmente te amo. Muito obrigada por participar dessa live comigo, tá bom? Gente, como caiu da outra vez, deixa eu falar aqui para vocês. Então, ó, nossa, é importante demais a gente falar que nosso curso vai estar começando dia 15 de junho, a nossa primeira aula ao vivo. As aulas ficarão gravadas na plataforma logo após, tá bom? Maravilha. Ainda está por tempo ilimitado, dentro de 50%. Então, corre lá no link, se inscreva para o nosso curso e vai ser uma honra ter vocês comigo. Minha Flávia, simplesmente maravilhoso. Você sabe que eu te admiro, né? Gente, a Flávia, ela tem um coração lindo. Um outro dia ela vai contar a história dela para vocês, do começo ao final, e vocês vão ficar impactados mesmo. Uma mulher de muita fé, muita fibra, uma família em missão, como cristãos, como pessoas do bem, e fazendo um trabalho lindo. Simplesmente te amo, viu? A Vanusa ficou chocada, gente. Vamos. A Vanusa ficou chocada, gente, que a minha filha, a Isabela, que eu citei a gestação, né? É a cara do pai, mas a nossa adotiva é a minha cara. E é mesmo, linda, maravilhosa. A nossa princesa. Cara de mamãe. Eu acho incrível esse coração dela e me abraçar, né? Muitas vezes a gente tem um dom de mãe que transcende a barriga. E isso é muito importante a gente entender. A gente vai fazer uma outra live qualquer dia desse para mães de crianças que às vezes vêm, né, para um lar de uma forma carinhosa. Já foram geradas para essa família, mas são encontradas no meio do caminho. Eu acho que seria uma live muito importante para a gente ensinar
como você tratar com os óleos essenciais dessa criança, como você tirar traumas dela e como você acolher ela de uma forma muito mais plena. Nós vamos fazer uma live também sobre isso. Mães, Vamos sim. gestações sem barriga, sem pós-parto, né? Exatamente. Mas um parto muito mais Exatamente. humanizado. Aí uma live boa para vocês. Gestação do coração. Gestação do coração. Te amo, viu? Minha irmã linda, maravilhosa. Beijo, gente. Obrigada. Depois você marca aqui quem você quer que assista essa live. Não deixe de marcar. Marca Suzana, fulana, assista aí até a gente tirar do ar. Eu vou colocar depois, vou deixar exclusivamente lá no YouTube, tá bom? Obrigada a todos vocês. Marcada a nossa próxima depressão pós-parto. Como a gente vai tratar isso? Vamos tá sim. bom? Ótimos iniciais. Marcado. Próxima live com a nossa doula maravilhosa. Beijo, gente. Até amanhã, meio-dia. Beijo, minha Flávia linda.